Convoco o vereador Rafael Pascucci para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Fernando Petiti, vereador Carlos Abranches, vereador Sena, vereador Lino Bispo, vereador Amélia Naomi, vereador Sérgio Camargo, vereador Rafael Pascucci, vereador Roberto do Eleven, vereador Roberto Chagas. São estes os presentes, senhor vereador. Senhor presidente. E quem é vereador? Havendo o número legal sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a terceira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras serão de forma eletrônica. Questão de ordem do vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. De forma rápida aqui, daqui a pouco a gente vai falar também na tribuna, mas é importante já registrar. Com as fortes chuvas, o rio Buquira subiu. Então, hoje, pela manhã, a gente recebeu imagens do bairro Mirante do Buquirinha, que a gente sabe que tem toda uma dificuldade ali, várias casas foram removidas. No local estava a Defesa Civil, somente. E eu direcionei um vídeo, encaminhei para a secretária adjunta, Renata Paiva, para que pudessem, a secretaria responsável do apoio social, mandar até o local funcionários do CRAS, né, do apoio social, para dar uma atenção. Estamos falando de pessoas que perderam suas camas, seus colchões, várias crianças, idosos, pessoas com deficiência, e pasmem, não apareceu ninguém por lá, apenas a Defesa Civil. Exatamente, o morador acabou de falar com a gente aqui. Olha, é inaceitável essa falta de comunicação por parte da prefeitura num momento importante como esse. Então fique registrado aqui. Poxa, vamos acordar, gente, a cidade está andando, a cidade está funcionando, está precisando de vocês aí, no 7º, no 4º, no 3º andar, enfim, nesse prédio aí que parece, sei lá o que parece. Questão de ordem, vereador Carlos Abranches. Eu quero aproveitar aqui para dizer que eu sou frequentador da Avenida Anchieta, no Esplanada, que tem muitos restaurantes ali, e já há algum tempo a avenida deixou de ser residencial, muito embora algumas residências ainda resistem em se transformar em comércio ali. Só que tem um problema, os comerciantes nos procuraram para reclamar da falta de atendimento de qualidade da EDP Bandeirante. Tem faltado muita energia ali, estragam os alimentos, os freezers ficam desligados, e aí há um problema muito sério de reabastecimento, prejuízo enorme. Escolas, tem várias escolas ali que têm que dispensar os alunos e depois marcar um outro horário, pagar hora extra para professores. Por quê? Porque a energia não é reposta da maneira correta. Eu procurei uma pessoa, que é a dona Esther, gerente de atividade pública da EDP, para nos responder. Ela esteve aqui conosco, conversando com os vereadores, para trazer respostas da EDP. Mas essas respostas a gente procurou e não atende o telefone. Ou seja, eu já protocolei um ofício para levar até lá, um requerimento também para fazer as perguntas, porque essa relação entre a concessionária e a cidade de São José dos Campos precisa ter uma resposta melhor e mais rápida. Não adianta a gente querer, a gente chega aqui, faz um trabalho, mas o retorno não acontece, o diálogo não existe. É preciso que a gente tenha essa capacidade, a gente precisa que a gente colabore com a prefeitura para que ela possa ampliar o diálogo com a concessionária de energia e que esse diálogo traga resultados imediatos, porque a população está dispensando, empregos estão sendo perdidos por causa da falta de cobertura responsável por parte da concessionária de energia. Obrigado. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu vou apresentar o vídeo sobre a situação lá do Buquirinha 2, mas quero aqui também reforçar que é um absurdo
assistência social não ter aparecido. Só passou a Defesa Civil, são várias ruas alagadas, minha assessoria está lá. Tem uma família que tem 7 crianças e não tem colchão. Não foram nem para dar colchão, vereador, nem colchão. Bom, mas eu quero aqui falar da situação do almoxerifado da saúde. Os trabalhadores ainda daquela empresa Rita, WL Rita, estão já com a homologação, não receberam esse mês, e o maior medo deles é não receber a rescisão contratual. Então, assim, é um descaso. Eles estão vivendo ontem, hoje, de colaboração entre eles para pagar marmita. Não, olha que situação que nós estamos. Abandonados, né? Porque a empresa, a LR Rita, saiu da prefeitura, está saindo, mas não pagou os trabalhadores, a prefeitura não pagou até agora, vão entrar pela Milclinha semana que vem e não tem rescisão contratual. Olha que descaso, não tem comida, os trabalhadores não têm comida. Então, quero aqui, estou fazendo esse desabafo sobre o alagamento e sobre a situação dos moradores lá do Jardim Imperial, farei aqui no meu horário do Pinga Fogo. Questão de ordem, o vereador Sena. Presidente, quero pedir aqui a tela, quero apresentar aqui para os colegas e para Vossa Excelência. Hoje estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, na parte da manhã, e nós fizemos aí a posse do novo integrante do time da deputada Letícia Aguiar aqui em São José dos Campos. Quero aqui dar boas-vindas ao ex-jogador do Corinthians, empresário da cidade de São José dos Campos, que agora faz parte oficialmente do time da deputada Letícia Aguiar, do time do vereador Sena aqui em São José. Agradecer a confiança, o carinho, a amizade, a lealdade que o Ferretti tem com o nosso trabalho já de há muito tempo, e agora ele vem para somar com a equipe do gabinete, né, dos 2 gabinetes, para a gente realmente entregar cada vez mais trabalho para a população. Quero dar um destaque aqui também, agradecer a Fernanda, a sua esposa, está aí, isso, a próxima, está aí uma foto aí da época que ele era garoto ainda, né, o Ferretti, jogador do Corinthians, agora fazendo parte do nosso time, da deputada Letícia Aguiar. Tem o Ferretti, o William Alberto também, que é aqui, jogador do Corinthians, o nosso craque também no Corinthians, o Casemiro, que também é um grande craque, jogador de futebol, inclusive o Ferretti, junto com o Pedro Baixa, todos juntos, unidos agora, para a gente fortalecer o time da deputada Letícia Aguiar, junto com o vereador Sena. Então, sejam muito bem-vindos. Um abraço também ao Pedro Baixa, a toda a família ali do Madrid Open Mall. Nós estamos unidos ao Dodô, a todas as pessoas que estão unidas nesse propósito, né, de fortalecer a cidade, de ajudar o esporte da nossa cidade, de fortalecer também os vínculos junto ao governo do Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Cultura, Turismo, para fortalecer o esporte da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Ferretti, o nosso craque agora, camisa 10, nosso capitão do time, Letícia Aguiar. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu venho a esse microfone para me unir ao vereador Roberto Chagas, que veio aqui falar da negligência do município de São José dos Campos na questão social. Nós vemos aí acontecendo fortes chuvas, vemos aí acontecendo as crateras se avolumando na nossa cidade, né? A terceira cratera aconteceu agora lá atrás do João do Pulo também, mas ali não afetou nenhuma casa. Mas nos lugares onde afeta a casa, é muito triste quando a prefeitura deixa o povo sofrendo e não manda para lá os assistentes sociais. A gente acompanhou esse ano 2 enchentes lá no Tatetuba. Uma obra foi entregue em novembro, os engenheiros visitaram todas as casas lá para tranquilizar a população que não haveria mais enchente, porque a obra foi entregue, estava tudo certo. Um mês depois, uma forte chuva em São José dos Campos, alagou, entrou água nas casas, a população perdeu móvel, perdeu alvenaria, perdeu mantimento.
nenhum assistente social foi fazer visita lá naquela região. Outra coisa importante também, muito triste, porque quando acontece um desastre desse na nossa cidade, aquelas pessoas que tiveram suas casas invadidas têm o direito de não pagar o IPTU. Só que a prefeitura não informa isso e manda os carnês para as casas das pessoas. Ou seja, essas pessoas vão lá, com as suas economias, vão acabar pagando o IPTU, depois a prefeitura não vai devolver, não vai ressarcir, não vai estornar, e a prefeitura não faz, ela não mostra para a população o direito da população de não pagar o IPTU quando acontece isso. E nessas enchentes que aconteceram agora também, a prefeitura agiu da mesma maneira, ela não informou para a população. Então é muito triste, nós percebemos que a prefeitura, a Secretaria da Assistência Social, ela não está nem aí com a população está sofrendo, está vendo a sua casa com enchente e não tem o respaldo que deveria da Prefeitura de São José. É lamentável. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, convoco o vereador Milton Vieira Filho para secretariar a mesa. Quero registrar a presença do Miguel Antônio, presidente do PL Jovem de São José dos Campos. Seja bem-vindo. Convite aí do nosso vereador Tomás Henrique. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Convoco o vereador Milton Vieira Filho para secretariar a mesa. Com a palavra ao vereador Sena. Venho a essa parte novamente, só para destacar algumas atividades que nós temos realizado. Quero destacar aqui a Guarda Municipal de São José dos Campos, que mais uma vez está de parabéns. A Guarda Municipal de São José dos Campos, a gente não pode nem falar de Guarda Municipal, nós temos que chamar os nossos agentes de segurança pública do município de polícia, porque fazem um trabalho preventivo, um trabalho ostensivo, muito importante para a nossa cidade de São José dos Campos. Quero dar um destaque aqui, que uma mulher foi detida pela Guarda Municipal na sexta-feira, né, por aplicar golpes em estabelecimentos comerciais na cidade de São José dos Campos, por se passar representantes de órgãos oficiais. Então a abordagem aconteceu num patrulhamento preventivo, como eu disse inicialmente, após um comerciante denunciar que havia sido enganada. E rapidamente a nossa nação Sangue Azul Marinho, mais uma vez, agindo com rapidez, garantindo a segurança da nossa cidade. Ontem também, presidente, estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, a convite da deputada Letícia Aguiar, onde nós recebemos aí quase 100 pessoas da cidade de Jacareí, pessoas que fazem parte da sociedade civil, autoridades, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, a Cecília Militão, que também esteve lá representando os músicos da cidade de Jacareí, e parabenizar a Letícia Aguiar pelo trabalho que ela tem feito no estado de São Paulo, de reconhecimento às pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Então é importantíssimo destacar esse trabalho feito pela deputada da nossa cidade, uma mulher, até agora há pouco estava vendo ali o repórter ali entrevistando uma outra parlamentar aqui, mulher, dos desafios da mulher na política, e a deputada Letícia Aguiar tem se destacado, tem feito um trabalho realmente que merece esse destaque aqui nessa casa, e eu como vereador, parceiro da deputada, parceiro de trabalho e parceiro de vida também da deputada, a gente tem honra de poder representar a nossa cidade, o Vale do Paraíba e o nosso estado de São Paulo. Parabéns a todos
e a gente segue focado no nosso trabalho. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, há pouco eu estive nesse microfone falando um pouco da situação da enchente lá no Boquirinha e das dificuldades que essa população está passando. Mas eu não posso aqui, vereador Marcão, deixar de registrar também todo o empenho, todo o trabalho que está sendo feito, principalmente pelos funcionários da Regional Norte, ali com a Urban, a Defesa Civil, a EDP, a Sabesp, todo esse grupo de pessoas, de funcionários trabalhando, porque essas chuvas, elas são diferentes, Amélia. Vereadora, aquela chuva que vem com vento faz o estrago ali e vai embora. Esta não, ela é constante. E com isso, o estrago é muito maior, muito pior. Então, são as estradas do Jaguari, Bairro dos Freitas, Mirante do Boquirinha, Costinha, o fundo da Zona Norte. Vereador, a situação é bem complicada. Eu quero aqui pedir para o secretário Bruno que ele possa aumentar o efetivo na região, trazendo de outras regiões, para nos ajudar, porque nesse momento toda ajuda, com certeza, ela é bem-vinda. Questão de ordem, vereador Marcão da Academia. Boa tarde, presidente, vereadores, vereador, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara. Quero aqui só colaborar com a fala do vereador Roberto Chagas e parabenizar, viu, Chagas? Acho que você fez uma fala coerente com a realidade, né? Não é uma crítica a gente entender que são fenômenos da natureza, aumento da chuva, tem criado várias dificuldades, mesmo assim a cidade, junto com a gestão, tem atendido, tem dado todo o suporte. Hoje, estive lá no Imperial, na Zona Sul, no buraco, até pedia lá, no buraco, o famoso buraco foi criado nessa rua. Essa rua que já tem 2 pontos, já teve em 2011 um outro ponto que também teve um problema. Ali é uma tubulação antiga, uma tubulação muito antiga, e com essa chuva que você falou, a quantidade, sem parar uma atrás da outra, a galeria não está comportando. E a população está, tudo bem, o que está acontecendo aí? O que vai ser feito, né? Então, eu, junto com o nosso secretário Turano, secretário Minoro, o prefeito, tivemos uma reunião hoje cedo, já estão fazendo todo um trabalho lá, vai colocar a brita agora para segurar toda aquela lateral, principalmente próximo ao prédio, e depois, claro, assim que fazer a contenção, aguardar a chuva, eu tenho certeza que a proposta ia fazer uma nova galeria, né, que tem que ser feito isso, para dar a estrutura devida a essa rua, fica todo mundo preocupado, né? E a chuva está demais, demais mesmo, é um fenômeno da natureza que acontece por uma questão do clima mesmo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a prefeitura atenta. Quero cumprimentar e parabenizar a Defesa Civil, que nos pontos de São José, assim como o nosso vereador Roberto Chagas falou na Zona Norte, tem estado presente, ajudando, acolhendo a toda a necessidade, tanto das pessoas como da localidade, do espaço, da onde foi danificado, e também o social, o apoio social que tem prestado aí, junto com o nosso secretário, o Leandro Raia, a secretária Renata Paiva, para fazer realmente o que é a necessidade da população, e nós estamos lá atentos, junto, né, Roberto, como você faz lá na Zona Norte, também atento para a gente poder construir junto a prefeitura, o poder público, todas as melhorias e a qualidade que tem que ser dada, né? Uma obra que, vou aqui deixar já claro, vai ser uma obra, não vai ser barata não, vai ser uma obra cara, uma obra aí que vai dar em 10 milhões de reais. Então, se tiver algum deputado, alguém que vai falar que vai mandar emenda, que vai ajudar a cidade, a defesa, que vai pedir para o governo do estado, por favor, mande a emenda, que a obra vai ficar em 10 milhões, pelo menos, para falar que realmente está ajudando. Porque a pessoa manda 100 mil reais e fala, estou ajudando a resolver o problema. E não é. 100 mil, né? E 10 milhões, e aonde, Zé? Guarulhos. Então, gente, por favor, pedir aos nossos deputados que ajude a essa necessidade. E se fizer, eu vou acompanhar ainda para ver se a verba chega, né? Que eu vi alguns deputados estender cheque em entidade, em outro lugar, e não chegou nada. Então, vamos acompanhar, vamos pedir ao governo do estado, vamos pedir
aos deputados da nossa região que possa ajudar. A gente tem certeza que esse carinho vai ser retribuído à população. Com a palavra o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco e destaques aos seguintes requerimentos. Requerimento número 437, requerimento 446, 452, 453, 455 e 459. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início da votação. Em votação, a ata da sessão realizada no dia 3 de fevereiro de 2026. Primeira sessão ordinária. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento de número 437/2026, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Marcelo Garcia. Vereador Lino Bispo. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sena. Presidente, eu entendo a posição dos vereadores da base em sempre rejeitar os requerimentos dos demais vereadores, mas é uma questão técnica. É importante porque, como a gente está nesse período de chuva, não dá para esperar uma ponte cair, assim como um buraco, né, que às vezes acontece por questões naturais, que é o caso das chuvas, aí, que tem realmente afetado diversos pontos da cidade. Nós não podemos fazer vista grossa para uma ponte, ali a ponte do Parque da Cidade. É só o vereador passar lá e parar para ver a ponte. Rachaduras, tem fissuras, tem ali um alargamento entre uma placa e outra. A segurança dos pedestres ali estão comprometidas, porque é um espaço pequeno, então as pessoas passam ali,
crianças, mulheres, idosos, famílias que fazem esse acesso, essa transição. E eu levei lá o Dr. Pedro, engenheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, para ele fazer a vistoria. Então, a pedido nosso, quero agradecer aqui a toda a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que entendeu a necessidade da gente fazer essa fiscalização nas pontes, nas passarelas, que é de responsabilidade do município. Então, essa ponte é um caso específico. Peço aos vereadores que façam essa intervenção junto à prefeitura, inclusive o vereador Roberto Chagas, que é da Zona Norte, que passa ali todos os dias, para nessa ponte. E, Roberto Chagas, nós não podemos deixar cair a ponte para depois a gente se mobilizar, defesa civil, apoio social, ou cai um carro, ou machuca uma criança, sem contar que debaixo da ponte, vereador Roberto Chagas, uma mini Cracolândia funcionando a céu aberto. Conclua, vereador. Então a gente pede aqui a mobilização da prefeitura que faça a manutenção daquela ponte antes que algo pior aconteça. Justificativa de votação, vereador Roberto Chagas. Tempo Senhor de 1 presidente, senhor presidente, eu tive anteriormente ao vereador Sena nessa ponte, a pedido da população, que a população manda para a gente, né, a denúncia, e eu confesso, por falta de conhecimento, a gente se assusta. Mas eu encaminhei para o governo, fiz o vídeo, encaminhei e solicitei que algo fosse feito. A resposta, vereador Sena, que eu obtive, que é aquilo lá mesmo, tá? É uma parte técnica, uma questão técnica que eu não vou saber explicar, mas devido ao clima, vereador Zé Luiz, a ponte, ela abre, ela fecha, e que é normal. Eles têm dilatação, exatamente, obrigado. E eles me mandaram várias fotos de vários anos, 2013, 14, 15, 16, 17, me mostrando que, em determinados anos, essa ponte está com a dilatação mais aberta e mais fechada. Mas, quero aqui parabenizar o vereador Sena, porque é importante que a gente tenha isso em documento. Eu acho que essa resposta em documento a gente poderia divulgar para as pessoas, para que elas possam ter de forma oficial essa resposta. Justificativa de votação, vereador Zé Luiz. Primeiro, senhor presidente, eu quero me somar a esses dois extraordinários vereadores, né, o Chagas e o Sena, combativos aqui do nosso plenário, que sempre traz a essa casa temas importantes, né? Mas também tem os momentos que a gente precisa fazer aquelas correções fraternas. Queria só dizer ao meu amigo vereador Sena, que hoje vários requerimentos, pedidos de informação de Vossa Excelência, vou citar 2 aqui, serão aprovados por todos os vereadores, inclusive, né? O 421, o 436 e outros tantos mais. Esse só não foi aprovado, vereador, porque ele é bastante abrangente, né? Ou seja, para você fazer um documento que envolva todas as pontes, viadutos, passarelas, talvez, se Vossa Excelência fosse mais específico em 1 ou 2 locais, seria mais fácil até para o entendimento. Mas foi por questão técnica. Mas o mérito, como eu falei, é questão extraordinária que Vossa Excelência traz a essa casa. Em votação, requerimento de número 446/2026, de autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Caminhamento de votação, a vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, essa questão dos moradores do segundo buraco que está lá, é necessário que a prefeitura atenda as 34 famílias e as demais com auxílio aluguel. Porque essas famílias foram convocadas pela Defesa Civil a se retirar. Eles saíram de lá pelo risco, mas até agora não tem nenhuma iniciativa da prefeitura em acertar o aluguel social. Primeiro, porque não é uma obra de 1 mês, não é uma obra de 15 dias. Então, a prefeitura tem que fazer o cadastro dessas famílias, providenciar o salário, o auxílio aluguel, para que eles consigam ficar ali perto por conta das crianças que estudam, que tem creche e tudo mais. Essa providência eu não vi.
Alguns moradores já nos ligaram, preocupados com essa questão, porque tem que fazer o laudo, nós temos que saber, né, as consequências daqueles buracos, que não é só naquela rua. A rua de baixo, no domingo eu estive lá, também já está com problema. Só não tem o buraco porque não está tendo vazamento. Mas toda aquela área que de 2016, que teve as galerias, tem que ser refeita, né? Então, não é só a rua. Nas demais também tem que ser feita, a prefeitura tem que colocar isso no seu projeto de atender a todos que moram no entorno ali do Imperial. Então, o nosso pedido é o auxílio aluguel para os moradores. Justificativo de votação, encaminhamento de votação, vereador Só Zé quero Luiz. alertar os vereadores aqui no plenário que o pedido que a vereadora está fazendo é o mesmo que será aprovado no requerimento do vereador Sérgio Camargo. E todo mundo sabe que quando se tem as duas matérias, então a do vereador Sérgio Camargo será aprovado. E, vereadora, aqui no caso, Vossa Excelência coloca em relação à cratera. Esses outros dados, a gente pode até construir um novo requerimento a respeito do aluguel social. Mas o mérito ele é importante, mas será votado no requerimento do vereador Sérgio Camargo. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Vereador Renato Santiago. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 11 votos contrários. 8 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, meu vereador, só se eu dar um sinal para mim se eu está andando aí, eu não sei se Vossa Excelência vai tomar uma água. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. Obrigado, presidente. Eu votei a favor do requerimento, porque apesar de vir do PT, mas tem um requerimento também do PL do mesmo assunto, e esse assunto não tem cor ideológica, esse assunto tem que ser tratado por todos os vereadores com muita seriedade. Afinal, o que tem acontecido no Jardim Imperial não são uma, são 2 crateras, tem também uma novidade aí surgindo no Jardim Satélite também, uma preocupação ali no centro poliesportivo, e tanto no Jardim Satélite, mas principalmente no Jardim Imperial, que nós estamos falando de áreas residenciais, residências, do meu ponto de vista, do meu entendimento, é necessário que a prefeitura, o mais breve possível, encaminhe um auxílio a essas famílias, não só o auxílio aluguel, mas também um auxílio para que eles possam se mudar para suas novas residências. Os moradores lá têm entrado em contato, acho que praticamente todos os vereadores, com queixas de falta de auxílio da prefeitura para poderem levar os seus móveis, suas roupas, né, seus bens e pertences da residência para outros lugares, outras moradias. Algumas pessoas até, eventualmente, não vão precisar de um auxílio moradia para pagar o aluguel. Às vezes tem uma casa de parente que pode abrigá-los provisoriamente nesse período, mas ainda assim é obrigação do município pagar esse subsídio. Afinal, quando acontece uma situação como essa no bairro, é obrigação da prefeitura correr, fazer uma obra emergencial, corrigir, mas enquanto isso prestar auxílio a essas famílias. Então quero me somar a todos os vereadores, tenho uma certeza que é uma preocupação dos 21, mas a gente precisa cobrar que a prefeitura esteja todo dia lá presente, garantindo esse auxílio às famílias para que eles possam fazer essa mudança com segurança. Justificativo de votação, vereador Sena.
Presidente, também quero somar forças aqui aos vereadores que estão se sensibilizando, né, pelos fatos que estão acontecendo com a chuva, as crateras. Então, a gente fez também um projeto de lei, peço ao líder aqui que a gente possa analisar esse projeto de lei e até corrigir se tiver alguma questão técnica ali errada ou que a gente possa melhorar. Eu estou pedindo que a gente avalie o ressarcimento do IPTU dessas pessoas, porque como vai ficar um período longo de obra, né, até que essas pessoas possam se restabelecer na sua rotina normal, não é justo que o IPTU, que a taxa de lixo, que outras taxas sejam cobradas desses moradores. Então, é justo, é coerente que a gente também restabeleça o ressarcimento dessas taxas e desses impostos para esses moradores. Nesse sentido também, eu estive lá no domingo, andando todo ali, o percurso ali daquela rua, né? E nós conversando com os moradores, nós orientamos e já deixamos o nosso gabinete à disposição, o jurídico do nosso gabinete, para acionar, inclusive, a EDP, que é responsável para fazer o ressarcimento dos equipamentos de eletrodomésticos, equipamentos das pessoas que foram queimados devido à queda de energia. Então, os moradores já estão entrando em contato com o nosso gabinete, a gente também está dando todo o suporte, todo o auxílio jurídico, para que também a EDP faça o restabelecimento de todos os equipamentos eletrônicos e domésticos dessas pessoas. Então, fica aqui o meu pleito ao líder e ao governo, que a gente possa fazer, líder, a devolução, o ressarcimento de taxas e impostos dessas pessoas. Discutido de votação, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votei favorável ao requerimento da vereadora Amélia, do PT, porque eu acho importante que a gente possa tranquilizar as famílias que neste momento estão passando essa dificuldade. Mas eu quero ressaltar aqui, realmente, o vereador líder do governo liberou a aprovação de um requerimento de minha autoria, que também questiona alguns fatos técnicos lá desse acontecido lá na região sul. E um dos tópicos aqui, vereador, eu quero que você até escute o seguinte, ó, na hipótese de desocupação determinada pela Defesa Civil, que tipo de apoio social as famílias desalojadas têm recebido no município? Então, a gente faz essa pergunta também, assim que respondido, peço que o vereador peça agilidade na resposta lá, para que a gente possa tranquilizar a população daquilo que ela está passando neste momento nessa tragédia, né, que tem acontecido aí na nossa cidade, tá bom? Obrigado. Discutido de votação, vereador Marcão, da Academia. Mais uma vez, senhor presidente, falar que eu estive hoje presente lá, estive acompanhando tanto a EDP, né, fazendo todo o trabalho, arrumando o posteamento lá, a fiação, já estivemos junto com o secretário Turano, o secretário Minoro, presidente da Urban, que a Urban vai ser a empresa que vai trabalhar naquela obra, está chegando já a Brita lá para fazer o apoio, a sustentação, depois vai ter uma grande obra da galeria, depois que sanar a chuva, baixar um pouquinho, puder começar a fazer o trabalho, a obra de verdade, vai ter, a Urban vai ser a empresa que vai resolver, o apoio social está dando todo o suporte às famílias, a Defesa Civil está todo dia lá, eu estive lá com eles, eles estão lá de manhã, tarde, noite, madrugada, dormindo lá, não dormindo, entendeu? E outra, o vereador foi lá, que não sei o quê, deixa eu falar sinceramente para vocês, eu fui lá, conversei com todos os moradores em torno, foi 2 vereadores só lá e não foi nenhum da oposição, desculpa, não foi, teve 2 vereadores que estiveram lá, eles conversaram, o síndico do prédio, o senhor Rafael, parceiro nosso, conversou, Marcão, nós estamos tomando aqui a rédea com todo mundo, está tranquilo, estamos tendo suporte da prefeitura, da defesa. Então, assim, independente da informação que a gente traz aqui, é interessante, assim, o ofício vai ser dado com a resposta. Eu tenho certeza, assim como o Lino, Sidney, a todos os vereadores da base, tem trazido até o prefeito e trazido a informação verdadeira e acompanhando de próximo o que tem acontecido, não é, vereador Zé Luiz, líder? Eu acho que a gente dá essa crédito, a gente está falando de um fenômeno,
numa questão de chuvas, desse momento que está atingindo toda a região. Graças a Deus, São José tem a sua condição, tanto econômica como de gestão, entendendo que era uma estrutura antiga naquele local e que vai ser investido e trabalhado com seriedade e com segurança aos moradores. Cativo de votação, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu vejo que a oposição está no dever dela de fazer um trabalho de questionamento e questionar e cobrar e exigir algumas ações da prefeitura, e isso está acontecendo. A prefeitura não está fechando os olhos nem voltando as costas para aquela situação. Mas eu quero dizer também que a prefeitura, ela está fazendo um trabalho extraordinário de valorização da região sul. Sábado, nós tivemos lá no Jardim Bandeirantes, na inauguração de uma excepcional escola. Marcão esteve lá, uma escola de qualidade, não perde em nada para uma escola privada. Na sequência, eu estive com o prefeito ali no Real Vale, num loteamento novo ali próximo do Bosque dos Ipês, onde o prefeito assumiu comigo a construção de uma UBS e uma pré-escola, uma creche ali em duas áreas da prefeitura. E lá no Jardim República também uma ação tipo uma UBS lá no Jardim República para atender todo aquele fundo daqui que está lá. Então, o prefeito andou bastante na região e nós vamos levar, não é, educação e saúde para a região. Então, essa é a razão de que a gente quer aqui enaltecer todo o trabalho que o prefeito Anderson tem feito, principalmente na região sul. Cativo de votação, vereador Sidney Campos. Olá, presidente, demais pares. Estive lá, onde teve esse problema com relação à tubulação. A prefeitura está dando todo o suporte, a Defesa Civil esteve no local, interditou algumas residências, foi convidado pela moradora Gabriele e Matheus, que sofreram com relação a esse problema. A prefeitura vai fazer um investimento em torno de 10 milhões lá para resolver esse problema nesse trecho da rua. Então, a prefeitura está, sim, atenta, as secretarias estão dando suporte, sim, aos moradores, e a Câmara de Vereadores, em conjunto com o Marcão, com os demais colegas, a Juliana esteve no local. Então, assim, todas aquelas famílias estão sendo assistidas, sim, ao contrário de que outros vereadores vieram pronunciar aqui a todos. Obrigado, presidente. Quero registrar a presença aqui do Vitor Traude. Seja bem-vindo, Vitor. Treinador da base do basquete São José dos Campos, do Mr. Mu São José Basquete. A convite aí do nosso craque aí, o Renato Santiago. Renato, seja bem-vindo aqui, Vitor. E parabéns pelo tamanho. Se falasse que jogasse futebol, eu já ia falar que ia postular na frente, não entende de futebol, né? Só para você cabecear a bola, mas basquete fica mais contente, você está quase relando aí. Parabéns. Em votação, o requerimento de número 452/2006, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de 1 minuto, vereador Sena. Quero pedir para os vereadores que se atentem lá o minuto, senão nós vamos ficar aqui bastante tempo. Com a palavra, vereador Sena. Obrigado, presidente. Vossa Excelência é sempre justo e coerente com as medidas aqui da casa. E eu vou usar o tempo de 1 minuto só para reforçar e dar resposta para a população que procura o gabinete deste vereador, reclamando da demora, da falta do retorno de consultas, de exames, de cirurgias, né? Já estou com atividade, inclusive, dentro do hospital, fiscalizando, visitando a sala de espera, para poder ouvir de perto a população. Então, a gente está tomando algumas medidas.
Estive com o secretário recentemente, onde nós encaminhamos R$ 400 mil do deputado federal Vinícius Carvalho, do Republicano, e também R$ 200 mil da deputada Letícia, do PL, deputada da cidade, onde esse recurso, inclusive, vai ser convertido para cirurgias de média e alta complexidade, em especial de catarata e vesícula, que é uma demanda também importante, que a gente despachou com o secretário, e esse dinheiro já está em caixa, né, para não ter dúvida, já está em caixa, e vai ser feito então aí o custeio dessas cirurgias. Então o que a gente pede aqui, só para dar um retorno, é que as pessoas que procuram este vereador, o gabinete, que a gente está trabalhando e pedindo aí agilidade na consulta, na marcação das consultas e exames. Em votação, requerimento de número 453/2026, da autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Vereadora Amélia Naone. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 455/2026, de autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 10 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 10 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 459/2006, de autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 10 de fevereiro de 2026. Aberta a votação. Vereador Sidney Campos. Encerrada a votação.
19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovada por unanimidade. Encerrado o processo de votação, passaremos agora ao horário do pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito para falar, primeira vereadora inscrita para falar no momento do pinga-fogo, a vereadora Amélia Non. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, vereadora. Boa tarde a todas e a todos. Quero começar aqui falando do alagamento do Mirantes do Boquirinha. O prefeito abandona as famílias que sofrem com a enchente. Famílias da Rua 2, no Mirante do Boquirinha, na região norte, estão debaixo de chuva. A enchente afetou várias ruas do bairro e, apesar do desespero das famílias com as casas alagadas, o prefeito abandonou os moradores. Eles denunciam que a Defesa Civil passou por lá e foi embora, sem tomar nenhuma providência. Aliás, se olhar no site da Prefeitura, no dia 13/11/2025, teve um simulado, né? E aí, um dos itens, o segundo item, é participação comunitária, prevenção e previdência. Mas, infelizmente, este item não foi cumprido pela Defesa Civil. Infelizmente, quando começou a chuva, lá em Monteiro Lobato, deveria ter sido acionado, avisado todo mundo, né, pela rede social e tudo mais, mas isso não foi feito. Eles denunciam que eles foram embora, o mais grave, que a assistência social não apareceu, e esse relato foi feito às 15h30, né, 15h30, que a minha assessoria esteve lá no bairro, e não tinha aparecido nenhuma assistência social. A comunidade está nas calçadas, sem nenhum tipo de assistência. Moradores de Monteiro Lobato já avisaram que começou a chover forte lá, hoje, né, agora à tarde. Essas águas devem chegar em algumas horas no bairro do Mirante do Boquirinha, que já está alagado. Então, a comunidade está fazendo isso através das suas articulações, porque, infelizmente, o sistema da Defesa Civil não está funcionando. Veja o vídeo que foi gravado agora à tarde. A Defesa Civil veio aqui em novembro, disse que ia acionar o alarme, que ia avisar para a gente tudo se programar. Não foi nada avisado. Eu estou com meu pai, ele tem Alzheimer, vai completar 65 anos quinta-feira. Minha mãe tem depressão. Eu necessito do auxílio aluguel e da moradia para os meus pais, porque não tem dignidade eles ficar no meio da água. E eu necessito disso o mais rápido possível. E hoje aí a Defesa Civil, a Prefeitura, o CRAS, veio aqui, a assistente social? A Defesa Civil veio, tirou bastante foto, falou que vai fazer um laudo para me levar na Câmara Municipal para conseguir o apartamento e o auxílio aluguel para os meus pais. Só que demora de 30 a 45 dias para acontecer isso. Como que eu tenho que esperar 30 a 45 dias com 2 pessoas de idade nessa situação? Eu não tenho condições. Bom, esse vídeo foi feito agora, antes da sessão. Exatamente como que a gente vai fazer de noite. Descendo água. Como que a gente faz de noite? Então, doutor, deixa eu perguntar para vocês como é que pode a prefeitura ajudar a gente aqui, porque pelo jeito que a gente tá aqui, ó, criança nova, tudo aqui, ó, e a gente tá aqui, ó, tudo ilhado, nós não tem para onde ir, nós não tem auxílio de ninguém, nem de Bolsa Família, nem de nada, para vir aqui ajudar a gente aqui, ó, e a casa continua desse jeito, até onde que nós vai? Com criança novo, não é só isso que não tem mais. Nós é pai de 7 filhos, e como é que nós conseguimos ficar desse jeito aqui? Olha do jeito que nós tá passando.
É porque agora tá muito cheio, que senão se entrasse lá, você ia ver a condição que nós tá vivendo. A casa tá cheia de água lá dentro. Cheio, até o meio da canela. É, né, filho? Precisa de água, né? Bom, é isso. Para a rede social é bom fazer, né? Isso, no dia 13, todo mundo falou que o Buquirinha teria todo um sistema. Agora, falhou. Nada funcionou. E agora também fica aqui um alerta. Está chovendo em Monteiro Lobato. Próximo. Sem manutenção, a rua do Jardim Imperial vira cratera. Quando caiu esse caminhão, eu estive lá. No mesmo dia, né? Eu estive lá e, na época, nós fizemos, inclusive, uma observação que era necessário fazer uma avaliação em todo o processo de encanamento, né, que fizesse um vídeo, aquele vídeo que faz interno, para ver qual era a situação. Infelizmente, os moradores relataram, porque agora todo mundo fala do buraco atual, mas lá ficou parado, né? Esse período todo não teve saiu, tiraram o caminhão, papapá, mas ainda estavam se estudando qual seria a iniciativa até esse episódio. Pode passar. O resultado do abandono agora é 4 casas interditadas, um prédio com 34 apartamentos. Isso não é acidente, é uma falta de manutenção, fiscalização, é um problema antigo e é cobrar providências da prefeitura. Próximo. Esse problema, há 20 dias, teve a retrospectiva de 2011. Eu acho que é um vídeo, né? Veja aí. Não é. Esse episódio de 2011, que caiu um carro vermelho e depois caiu esta retroescavadeira, é de 2011. Quando terminaram todo o processo de lá, falaram que tinham passado aquele, como chama, subterrâneo, e tinham deixado um bom diagnóstico da situação real das galerias. Qual não foi a surpresa? Em 2020 caiu de novo. O asfalto cedeu em 2011, foi fechada 4 dias depois, 10 dias abriu novamente, depois cerca de 10 meses para ficarem pronta, custou 1 milhão, e somente em novembro de 2019 caiu de novo. Então, veja a realidade desta maratona. Próximo. No dia 12 de fevereiro, uma nova cratera, e agora, dia 25 de fevereiro, o asfalto cedeu. Então, veja que é um descaso de ano em ano e a gente vai vendo. Agora, dia 27 de janeiro, a história do caminhão. E próxima. Bom, a prefeitura deveria, por toda a sua equipe lá, para a rua inteira, não pagar o IPTU. Não é só nos apartamentos, porque a rua inteira está com problema. Está interditada, tem uma série de questões. A rua Felizmina de Souza Machado. Então, a nossa proposta, nosso requerimento, fala do auxílio aluguel, mas a isenção do IPTU é para a rua inteira. E nós queremos acompanhar o projeto, porque o projeto não é só fechar a rua, né? Não é só fechar o buraco. O projeto é cuidar de todas as galerias que já foram antigas, que lá as galerias de alumínio e que os buracos sendo fechados, nós teremos problema na rua vizinha. Eu fiz fotos, a rua vizinha também está com problema, né? Já os moradores estão preocupados se na rua vizinha vai ter um buraco ou não, e na rua inteira nós temos ondulação. Então, é preocupante a situação, e não é aqui um factoide, é um descaso que a prefeitura, infelizmente, tem uma omissão nesse processo todo, porque há anos
todo mundo deve saber que essas galerias precisam de manutenção. Escrita para falar no momento de Pegar Fogo, a vereadora Juliana Fraga. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos, vereadora. Sobrou o meu? O que sobrou o meu? Serei breve. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Meu assunto aqui vai ser breve, vai ser um único assunto, devido à tamanha demanda que vem sendo apresentada, não só no meu gabinete, acredito que no gabinete de vários colegas vereadores, uma demanda da cidade. Hoje eu apresentei mais um requerimento a respeito de uma mãe atípica, pedindo socorro, e como essa mãe, várias outras mães na mesma situação, desesperadas, aguardando meses, até anos, por um neuro, um psiquiatra na rede pública. Essas duas especialidades, elas não são luxo, não é um plus, não é um algo a mais para o seu filho, é o básico que precisa para fechar um diagnóstico de uma criança, é o básico. E tanto o diagnóstico de autismo quanto outras condições neurológicas. E para que é tão importante, necessário e precisa urgentemente ser resolvida essa situação? Porque sem esse laudo, não há um tratamento adequado para essa criança. Sem o laudo, não há o remédio certo para essa criança. Sem o laudo, não tem as terapias necessárias que essa criança tem que fazer e acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Não tem o ensino adequado, diferenciado, direcionado na escola. Não tem os direitos básicos garantidos. Sem o diagnóstico fechado por um psiquiatra, não há nada disso. Então, sem o diagnóstico, isso não acontece. Então, é desesperador, de fato, uma mãe que precisa desse diagnóstico para que seu filho tenha um tratamento adequado, para que seu filho tenha um atendimento correto. E o que elas pedem? Médico, neuro e psiquiatra. São José é uma cidade rica, com uma capacidade econômica acima da maioria dos municípios do Brasil, mas com claro descompasso entre a gestão do dinheiro público e o atendimento às pessoas da nossa cidade. E isso é uma demanda urgente e gritante. A Prefeitura informou que foram realizados milhões de atendimentos nas nossas UBS em 2025. Milhões. Com ampliação de serviços, parcerias com clínicas particulares, para aumentar vagas em especialidade médica. Mas nós precisamos falar de resultados concretos, e não em números gerais. Quantos desses atendimentos foram destinados às crianças que aguardam neurologia ou psiquiatria infantil há quase 2 anos? Quantos? Quantos atendimentos foram? Porque se estão 2 anos esperando um diagnóstico, quanto foi para atender essas crianças? Onde está a resposta clara para as mães que não conseguem obter um laudo essencial para garantir o direito educacional e terapêutico aos seus filhos? Não tem. E eu não posso deixar de falar de algo que atinge profundamente o coração de cada mãe e cada família dessa cidade. Quero que os senhores imaginem a rotina de uma mãe que percebe sinais de desenvolvimento atípico do seu filho. Atraso na fala, dificuldade de interação, comportamento repetitivo. Ela sabe que há algo diferente, por amor, busca ajuda imediatamente. No entanto, o que ela encontra é uma fila de espera que pode se estender por meses ou anos. E nisso ela vendo que o desenvolvimento do seu filho não está acontecendo, sem previsão de consulta com neuro e psiquiatra infantil, consequentemente essa emissão do laudo médico fundamental para acompanhamento e tratamento adequado. Esse é um sofrimento que muitas famílias estão vivenciando em nossa cidade. Isso é fato. Começou o ano letivo agora, e muitas professoras sabem o desespero que é quando encontra uma criança que precisa de um laudo que não tem, e aí a própria educação, o próprio andamento do ensino-aprendizagem não acontece, e o que falta? É o médico, é um diagnóstico, é o laudo.
Uma outra mãe, um tempo atrás, chegou para mim, Juliana, essa espera representa dias, semanas, meses de angústia, noites sem dormir, consultas negadas, encaminhamentos que não saem e a impossibilidade de medicar ou iniciar terapias essenciais para o meu filho, porque o laudo sequer chega. Essas mães, senhores vereadores, prefeito, secretário de saúde, mãe que acorda cedo para tentar vaga para o seu filho, que pede licença do trabalho, que gasta tempo e energia implorando por respostas, enquanto vê o filho sofrer por falta de diagnóstico e de um tratamento que poderia fazer toda a diferença no seu desenvolvimento. Já estou terminando, senhor presidente. Em audiência pública nessa casa foi citada que a fila de espera por atendimento especializado para crianças com transtorno do espectro do autismo pode ultrapassar 700 crianças. E aí eu pergunto, isso é aceitável? Essa fila é aceitável em São José dos Campos? Até existe, sim, uma rede de inclusão do autismo criada para integrar serviço de saúde e educação, mas ela não tem sido capaz de atender a demanda real de consultas e diagnósticos necessários, não está sendo capaz. Então, a gente precisa ter uma solução. Quantos pais estão esperando meses, anos por resposta que comprometem a vida e o desenvolvimento dos seus filhos? Bom, eu quero aqui deixar uma sugestão. Nós precisamos de resposta, senhor secretário. Então, eu quero pedir para a Comissão de Saúde, chamar o secretário de Saúde para responder algumas questões, não só essas, mas outras questões também em relação à saúde da nossa cidade, mas essa principalmente porque é algo que não dá para esperar. Não dá para esperar 2, 3, 4 anos um laudo para a criança começar a tomar um remédio, para a criança começar a ter um atendimento específico, para a criança começar a fazer uma terapia que possa fazer com que ela se desenvolva. Não dá para esperar todo esse tempo. Então, nesse caso, tem que acontecer, tem que haver uma prioridade. Tem que acontecer e tem que ter uma prioridade aqui na nossa cidade. Então, gostaria muito de resposta do secretário de Saúde, o que está sendo feito, quantas crianças estão sendo atendidas com um neuro e com um psiquiatra infantil. E, diante disso, também apresentei, já estou encerrando, apresentei um projeto aqui nessa casa, para que a gente tenha, sim, oficialmente, periodicamente, uma lista completa das crianças que estão aguardando por consultas com neuro e psiquiatra infantil, na rede pública de São José, com todos os dados necessários para avaliação da real situação das filas, tempo e espera de prioridade. Eu espero que os nobres pares, tantos vereadores, tantos colegas que têm contato, que trabalham com essa questão, possam votar a favor desse projeto, até mesmo para que a gente cobre melhor providências aqui da nossa cidade em relação a esse assunto tão sério, tão necessário e tão urgente. Obrigado, senhor presidente. Convoco a vereadora Juliana Fraga para que assuma o trabalho da mesa. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu poderia começar a minha fala falando só das falhas que ocorreram hoje em relação à enchente lá no Mirante do Boqueirinha. Mas a gente é bom ressaltar também as ações que acontecem e que ajudam a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, aqui eu quero ressaltar mais uma vez o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Manutenção da cidade, através da Regional Norte, os funcionários da Prefeitura, os funcionários da Urban. Esse pessoal que estão trabalhando 24 horas, e isso ocorre porque a chuva, ela está constante. Nessa madrugada, choveu muito, e muitos são os casos que necessitam da atenção da Prefeitura. E aqui eu vou citar aqui a estrada do Jaguari, que está interditada mais uma vez, Cezinha, neste momento. Temos o Costinha, Boqueirinha 2, Turvo,
Freitas, Mirante do Buquirim, agora com a enchente. São muitas as situações em que a população está passando por uma dificuldade e a gente sabe que a Secretaria de Manutenção da cidade, junto com a Defesa Civil, quero aqui registrar, que fiz uma denúncia na terça-feira passada, lá na Vila Paiva, de uma área onde a prefeitura removeram 2 casas e a área está com risco. A gente fez contato com a Defesa Civil, no mesmo dia que a gente fez o contato, já estiveram pelo local, já fizeram os documentos necessários, mas deixar registrado que a secretaria responsável, que é a Secretaria de Obra, segundo a população, os moradores, não esteve no local para dar andamento ao serviço, e a informação que eu trago é que realmente o muro cedeu e parte desse material já desceu, e a nossa preocupação é que com as chuvas desça mais e atinja ali a entrada da Vila Paiva. Fica mais uma vez registrado. Alô, Sétimo, sei que você está assistindo aí. Fica registrado que nada foi feito. Betão, eu vou pedir para você colocar o vídeo de hoje, que nós estivemos lá no Mirante do Buquirinha. Estamos no Mirante do Buquirinha nessa manhã, atendendo o chamado da comunidade essa que não recebeu nenhum aviso. Foi implantado um sistema para avisar os moradores caso a enchente ocorresse. Não aconteceu esse aviso e a população ficou bem assustada. Quero aqui agradecer a Defesa Civil que já esteve no local, na verdade estão aqui no local, conversando com os moradores, monitorando. Houve um morador que estava numa situação um pouco mais complicada. A Defesa Civil foi quem fez ali, vamos dizer assim, um resgate, né? Tirou de uma casa, levou para outra casa. Mas precisa ter esse trabalho realmente funcionando, que é um trabalho que avisa o risco da enchente. E isso não ocorreu. É muito rápido, né? A água sobe muito rápido. Mas nós vamos continuar acompanhando de perto. Mas é importante que a prefeitura, junto com o apoio social, possa também estar presente, conversando com os moradores e entender o que pode ser feito aqui para auxiliar. Bom, e fica registrado que esse vídeo eu mandei para a secretária adjunta, Renata Paiva, ex-vereadora dessa cidade, com uma representatividade muito grande na Zona Norte, secretária do Apoio Social, solicitando que o apoio pudesse estar presente. E antes de iniciar a sessão, fiz um novo contato com ela, avisando que ninguém apareceu por lá. Acredito eu que ela fez uma nova cobrança, uma nova solicitação, e eu recebi a mensagem que agora, na parte da tarde, após o início da sessão, o apoio social se fez presente. Eu quero aqui deixar registrado que a gente agradece a intervenção da secretária adjunta, mas essa demora, esse tempo, isso não pode acontecer. Nós estamos falando de crianças que ficaram ilhadas, idosos, deficientes. A gente precisa, no primeiro momento, já entrar com o atendimento, entender o que pode ser feito por parte do poder público para auxiliar no momento de maior dificuldade. Então fica aqui o meu registro, o meu agradecimento para a Secretaria de Manutenção da cidade, que tem feito um belíssimo trabalho, ajudando a população em relação às chuvas, com a preocupação aí com as estradas que estão fechadas devido às chuvas, mas fica aqui o nosso puxão de orelha para que se tenha uma atenção especial do apoio social, principalmente nesses bairros que estão sofrendo com a enchente. Obrigado, senhora presidente. Próximo vereador inscrito, Fernando Petit, com tempo de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, a todos os funcionários da casa e também aos telespectadores da TV Câmara. Alguns assuntos, tinha separado 3 assuntos, mas vou comentar um pouquinho o assunto que você, presidente, a vereadora Juliana Fraga, atual na mesa ali, falou da falta de neuropsiquiatra e fono, né, para as crianças atípicas de São José dos Campos. E tudo que você relatou aqui, a palavra que me vem à cabeça é um absurdo, né? São José dos Campos, com orçamento de mais de 5 bilhões de reais, né? Não para fazer um desenho para ter esses profissionais na rede,
né, para ter o atendimento, para a criança ter seu laudo, ser laudada, também depois para ter a continuidade do tratamento. E olha que a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, né, criada por mim, pela vereadora Dulce Rita, vereador Marcão da Academia, fez um trabalho bacana, né? Trouxe as políticas públicas para a Câmara Municipal, trouxe os secretários municipais para participarem das reuniões da Frente Parlamentar, abrimos caminhos para diversas pastas, para como poderia ser feito a política pública em São José dos Campos, na saúde, a saúde é o destaque aqui, mas também na educação, no esporte, no social, que tem um belíssimo trabalho reconhecido pela cidade, pelos próprios pais, que vêm muito na reunião e tem muito a reclamar, mas quando vai falar do trabalho da SASC, é só elogio. Por que não uma estrutura completa na Prefeitura de São José dos Campos para atender as crianças atípicas? São José dos Campos já poderia ser exemplo de uma cidade inclusiva faz muito tempo. É vontade política, né? É um coração mais... É trabalhar mais com o coração. Eu acho que essa administração trabalha muito com concreto, cimento, obra, e acaba não vendo a importância do atendimento às crianças atípicas e outros tantos assuntos que a gente sempre bate na tecla aqui. A Prefeitura perde um tempo, a gente já ouviu, né? O prefeito já falou em rádio que ele é contra um centro de referência para o autismo em São José dos Campos. O governo do estado já começou a fazer em algumas cidades. Várias cidades que eu já visitei têm um centro de referência, cada um no seu estilo, né? Cada um escolhe um caminho a ser traçado. São José dos Campos não tem, e ainda nessa administração não terá, né? Já que o chefe maior do nosso município aqui já falou que não tem interesse, ele acha que a fila não vai andar, só vai acumular, não tem sucesso. Quer dizer, a criança que é atendida rapidamente, né, tem um diagnóstico feito, a sua família pode levar para os especialistas, ele tem maior chance de ser um adulto independente. E é isso que todos os pais, independentes, são pais atípicos ou não, todo mundo busca a independência do seu filho, que ele cresça e possa se tornar um adulto independente. E São José dos Campos, infelizmente, está na contramão dessa realidade, por mais que, a gente já falou, é uma cidade bilionária, né, com toda a estrutura, com o caminho aberto pela Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, saberia os caminhos para que São José dos Campos pudesse atender essas famílias, né, esses pacientes e seus familiares, né. Nesse tempo todo, a gente aprendeu algo que não é só a criança, não é só o jovem que precisa do atendimento, né, temos que ter um olhar diferenciado para os pais, para as mães, essas pessoas que o dia a dia é muita correria, né? Leva para uma terapia, leva quando tem chance de fazer a terapia, né? No caso que a gente está falando aqui, que foi dito pela vereadora, tem muitas famílias que não têm o laudo, tem a terapia, não tendo o laudo, não pode ter um acompanhamento especializado dentro da escola. Essa escola, a professora pode até achar que aquela criança é atípica, mas se não tiver o laudo, ela não pode pôr numa sala especial, não pode ter um acompanhamento diferenciado e fica perdendo dias, meses, anos, e a gente sabe que isso é muito preocupante nessa realidade. Espero que a Prefeitura possa, o prefeito, né, possa colocar a mão na consciência e mudar essa realidade, fazer com que São José dos Campos se torne uma cidade inclusiva de verdade, exemplo para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Outro assunto aqui, lembrando, ontem ia ter audiência pública para debater a destinação de áreas verdes e institucionais, mas no dia de ontem, né, a liminar foi expedida pela juíza Naira Blanco Machado, da primeira vara da Fazenda Pública, né, o cancelamento das audiências. Teria a audiência ontem, começando no Vista Verde, e mais 5 audiências. O motivo, né, cita que a primeira audiência seria no dia 9, o anúncio da Prefeitura, no Diário Oficial, no dia 9 de fevereiro, como sendo quarta-feira, e não ontem, segunda-feira. Já era um erro que ali, até posso falar, parece que era para realmente ficar esvaziada a audiência, porque poderia confundir com as datas erradas. A audiência, né, essa e as demais, né, as outras 5 audiências, também foram canceladas.
Outro motivo foi a falta de estudos técnicos que justifiquem essas mudanças. É preocupante, a gente já viu a primeira ação da Prefeitura, mesmo com a lei, né, sendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, concedeu uma liminar num pedido do vereador Carlos Abranches, né, de suspensão da lei. Mesmo com a lei suspensa, a Prefeitura foi na Vila Unidos e desmanchou ali uma área verde, que também era uma área institucional, tinha um parquinho para as crianças. Primeiro, né, ficar sem área verde nesse tempo de crise climática é muito complicado, muito perigoso. São José dos Campos indo na contramão da preservação ambiental. E mesmo, como eu já falei, sendo suspensa a lei, a Prefeitura começou a fazer a obra, né, continuou. Depois, uma audiência dia 10 de dezembro, também a Prefeitura perdeu na Justiça e o STF também suspendeu a lei está suspensa. Agora, essa ação de fazer as audiências públicas, que foram canceladas pelo anúncio de erro de data e também a falta de estudos técnicos, a gente fica preocupado, né, da Prefeitura conseguir que essa lei possa ser validada pela Justiça. E, como eu já falei, você vai mexer em áreas verdes em um momento de temperaturas altíssimas, e quando não faz muito calor, vem chuvas fortes, e a gente não vê nenhum plano de contenção da Prefeitura em nenhuma das áreas de São José dos Campos, e com o objetivo de mexer nas áreas verdes, que é preocupante. E ali, o último assunto desse termo também, aqui essa eu vou ler, né? As áreas verdes institucionais possuem destinação de uso coletivo, sendo juridicamente vedada sua utilização para fins individualizados, inclusive sobre a falsa alegação de habitação de interesse social. Uma administração que começou em 2017 e não construiu nenhuma casa em São José dos Campos, agora vem falar que vai usar áreas verdes para construção de casas populares. Aqui, frisar bem, e até eu sei que é o pensamento dos vereadores de oposição, ninguém é contra casas populares, mas a Prefeitura tem todo um caminho, né? Pode fazer uma parceria com o governo federal, essa Prefeitura faz várias parcerias com o governo federal, fazendo vários empréstimos, que também acho uma ação errada da Prefeitura. Ela poderia também fazer uma parceria com o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que dispõe de recursos próprios que podem ser repassados aos municípios para aquisição de terrenos. Então, a necessidade de usar áreas verdes para a construção de casas populares já vai por água abaixo, tendo a possibilidade de fazer parceria com o governo federal. Eu espero que a Justiça mantenha o veto a essa lei. São José dos Campos não pode ter um prefeito, independente de qual prefeito que seja, o atual ou qualquer outro, que possa ele destinar, escolher as áreas verdes que ele vai modificar para construir casas populares. Isso é um absurdo. Aqui, parabenizar a Humanitas, Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, pelo excelente desempenho no primeiro ENAMED, cujo resultado foi divulgado em janeiro de 2026. A conquista do conceito 4, em uma escala de 1 a 5, demonstra a qualidade do curso de medicina e consolida a instituição entre as principais faculdades de medicina do país, em uma avaliação que contemplou 351 cursos em todo o Brasil. E quem não acompanhou, né, esse resultado do ENAMED, a maioria dos cursos tirou 1 ou 2. Preocupante a formação desses profissionais, mas São José dos Campos tem a sua representatividade com a Faculdade Humanitas, tirando 4 no conceito. Parabéns a todos os colaboradores, professores, alunos e equipe administrativa pelo esforço, dedicação e paixão pela educação, que tornaram essa conquista possível. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, Renato Santiago, com tempo de 10 minutos.
defeito de fabricação. Até olhei lá. Boa tarde a todos, a quase todos, né? Aos amigos que continuam no plenário, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, funcionários da casa. Eu vim hoje falar a respeito de uma reunião que tive essa semana, sempre pensando e batalhando pela melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Então, nós tivemos... Betão, pode colocar, por favor? Nós tivemos uma reunião com os representantes da Sabesp e também com amigos e colaboradores do nosso mandato, representantes do Jardim Diamante, alguns moradores lá da região leste também, lá do Novo Horizonte, Primavera, Capão Grosso, de todos os que têm vindo até o mandato buscar por melhorias na cidade. E também outros bairros da região leste. É uma situação recorrente de problemas relacionados à prestação de serviço da Sabesp e que impacta diretamente a qualidade de vida da população. Aí uma foto da reunião, eu também, ali ao lado do Jorge Amorim, superintendente da Sabesp aqui no Vale, a quem eu agradeço pelo atendimento, sempre nos atendeu muito bem pessoalmente, mas a Sabesp ainda deixa a desejar na resolução dos problemas que são apresentados. Os registros dos problemas, eles acontecem principalmente lá na região leste, no Majestic, no Capão Grosso, Santa Cecília 1 e 2, Pousada do Vale e Primavera. Os principais problemas que são relatados e que eu fui visitar em loco: o excesso de buraco e retrabalho após as manutenções. O asfaltamento da Sabesp é muito diferente do asfaltamento da Prefeitura e ele se dilui muito facilmente, principalmente nesse período de chuvas. Então, o retrabalho é um grande problema que nós temos. A falta d'água nesse início do ano. Nós temos também um problema com a queda de energia, não é só água. Caiu a energia, desligam as bombas e também, consequentemente, nós temos a falta d'água. O vazamento de esgoto tem sido recorrente ali no Jardim Diamante, na entrada do Jardim Diamante, ali pela Marginal da Dutra. Quem passa ali vê uma boca de lobo estourada, vazando, e ali é esgoto puro, vazando ali para a Marginal da Dutra, na saída do bairro, e isso não pode continuar acontecendo. E a demora do envio do caminhão-pipa quando existe a falta d'água e é solicitado esse serviço. Outras demandas relevantes que nós temos, que nós verificamos, né, a demora excessiva na ligação de água em novos imóveis, imóveis que foram legalizados, mas que não conseguiram ainda a sua ligação com a Sabesp, o registro de rachadura nas ruas, principalmente ali no bairro Nova Michigan. Eu estive lá na casa da Débora, lamentável o que aconteceu. Existe aí um jogo também de empurra, se é Prefeitura, se é Sabesp, mas o que nós não podemos é deixar que uma família tenha o seu patrimônio deteriorado por uma questão que é ou da Prefeitura ou da Sabesp. E a responsabilização das empresas terceirizadas que atuam na região, principalmente, como eu já disse, lá no Diamante. A Vita Ambiental e a Cometa. Elas fazem um serviço muito aquém da qualidade que nós exigimos e pensamos que a cidade merece ter, e por isso precisamos estar atento a essa demanda para que a gente possa responder à população com qualidade. E os resultados que nós esperamos é o respeito à população atendida, a solicitação das pendências mais urgentes, a melhoria na execução dos serviços, que sejam serviços rápidos, mas também eficazes e duradouros, e mais agilidade e responsabilidade, porque, afinal de contas, todo esse recurso são recursos públicos,
oriundo dos descontos de impostos no bolso do munícipe. Sobre a Sabesp, é isso. Betão, você poderia colocar um vídeo aí, Betão? Falar um pouquinho de esportes. Verses coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The beast cut freeze up. Straight drop with the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb in the sky high. Check the movement is here. Vale tá presente, mas nunca se ausenta. Se quer mexer comigo, pode fazer problema. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. Better than you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Esse é o Traudes Hopes. Traudes Hopes, Traudes por conta do sobrenome do Vitor, que está aqui conosco hoje, Vitor Traudes, um excelente atleta de basquete, um ex-aluno meu do Colégio Inspire. Ele aprendeu basquete, na verdade, comigo, né, Vitão? Mentira. Vitão muito mais me ensinava basquete lá nas aulas do colégio do que aprendia comigo. Vitor, um aluno exemplar, um menino de um coração gigante, um caráter gigantesco, e desenvolveu o Traudes Hopes, que é um movimento de basquete focado em desenvolver ações e ambientes para o basquete 3x3, já tivemos no Aquários, no Jardim das Indústrias, e a ideia é se propagar por toda a cidade. Além de promover jogos e atividades, tem realizado ações sociais por toda a cidade, com foco na inclusão. O último evento promoveu o Traudes Tradizinha, com muito basquete e pagode também. Então, o Traudes é uma marca que conecta pessoas pelo basquete, muito mais do que um racha daquela peladinha do basquete, é um movimento de cultura e comunidade. O objetivo é promover um lifestyle saudável através do basquete, criando experiências autênticas dentro e fora das quadras e fortalecendo a cena em São José dos Campos e região. Quem pode participar? Todos. Todos que possam ir para jogar basquete, assistir ou apenas sentir a vibe do ambiente do basquete de rua. Traudes Hope é para todos. Vitor, parabéns pela iniciativa, Deus te abençoe nessa missão, conte sempre conosco, você sempre foi um aluno exemplar, é um atleta exemplar, e não tenho dúvida que através desse movimento também vai ser um empreendedor exemplar com muito sucesso. Conte sempre comigo, meu irmão, Deus te abençoe e vamos para cima, Traudes Hopes na cabeça. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Rogério da Cazem, com tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet. O que me traz nessa terça-feira aqui na tribuna são as reclamações, as diversas reclamações que eu tenho recebido de várias partes da cidade a respeito dos serviços que a Sabesp tem prestado para a população. Por gentileza, Beto, o próximo slide. Aqui, ó, a gente está falando que os moradores do distrito de Eugênio de Melo sofrem com o constante mau cheiro vindo da ET, a estação de tratamento de esgoto da Sabesp para Arangaba.
Para quem não sabe, essa estação de esgoto, desde que foi construída ali no distrito, com a intenção, né, de melhorar os serviços para a população, tem causado grandes transtornos diariamente devido ao mau cheiro que tem vindo, né, da estação e incomodado vários bairros, Jardim Itapuã, Eugênio de Melo, Galo Branco, Residencial Rick, Ribeira. Constantemente nós recebemos telefonemas da população, mensagens, né, reclamando do mau cheiro. Eu moro no Jardim Itapuã desde 1985, a minha casa fica bem distante da estação de esgoto, e o cheiro parece que está dentro do seu quarto, causa-se muito transtorno para você receber uma visita, para você fazer o seu alimento, sua refeição, e também os diversos vazamentos de esgoto. A rua ali, Chico Buquira, no Residencial Galo Branco, ela está toda remendada porque constantemente acontece vazamento de esgoto, de água. A Sabesp manda a equipe para fazer o serviço, a manutenção, e em pouco tempo surgem novos vazamentos de esgoto. E a manta asfáltica que ela coloca após o término da obra é de uma qualidade assim muito ruim. Esses dias a minha equipe fez a solicitação à Sabesp na rua Clementino Rodrigues Simões. A Sabesp foi lá fazer a manutenção, colocou uma manta asfáltica umas 8 horas da manhã, e quando foi 17h30, eu passei pelo local para fazer a vistoria, já estava totalmente deteriorado aquele local, aquele remendo que a Sabesp fez. E a comunidade também tem reclamado muito da recorrente falta de água, não só em Eugênio de Melo, mas recebi também reclamações ali da comunidade do Santa Cecília 1, 2, eles ficaram 4 dias sem água, um absurdo isso. Jardim Diamante, como o vereador que me antecedeu aqui falou. E eu estive, né, voltando ao assunto do mau cheiro da estação Pararangaba, que tem causado muito desconforto aos moradores do distrito, eu estive lá numa visita à estação para entender de perto o que estava acontecendo, qual era a origem do problema. Fui muito bem recebido pela equipe da estação de tratamento de esgoto. Eles me informaram que os respiradores estavam com problemas, danificados. Por isso, a causa do mau cheiro, prometeram que iriam solucionar o problema do respirador, o conserto, a manutenção. Porém, o mau cheiro e o problema persiste. Então, eu enviei um ofício à Sabesp, por gentileza, Beto. Enviei um ofício no dia 1º de setembro, né, solicitando providências. Fui até o local, como eu já falei aqui, fui muito bem recebido, porém, o problema continuou, e uma das desculpas que a Sabesp deu foi a falta de energia. E eu falei para eles, olha, se vocês sabem que esse problema é recorrente e que se falta energia, os respiradores não irão funcionar adequadamente, por que não colocar um gerador para evitar esse tipo de problema? Falaram que não tinha como. E eu queria também aqui mostrar para vocês o tanto de reclamação que eu tenho recebido nas redes sociais. Aqui uma moradora está falando assim, ó, eu estive esses dias no bairro Galo Branco, em Eugênio de Melo, e é uma vergonha esse mau cheiro de esgoto por todo lado que se vai. A outra falou assim, o bairro todo fede, dá até vergonha quando vem pessoas na casa devido ao odor horrível. Teve mais uma que falou assim, após que se tivesse uma maneira da população processar, eles já tinham tomado providência. Uma vergonha quando não está entupido, está com esse mau cheiro. A outra fala, misericórdia, o cheiro à noite e até mesmo durante o dia é horrível. Imagine para quem tem filhos atípicos ou problemas respiratórios. Eu fico imaginando a situação de quem mora ali, próximo à estação de esgoto, os moradores ali da Avenida Antônio Galvão Júnior, o quanto que sofrem com esse problema. No dia 19, eu estive na Sabesp, eu cheguei ali de surpresa, não fiz nenhum agendamento, e quando eu cheguei na portaria da Sabesp, eu falei com segurança, eu falei para ele, olha, eu estou vindo aqui para relatar para vocês um fato que acabou de acontecer lá no distrito,
E ele falou novamente, o senhor tem uma agenda, vereador? Eu falei, não, eu estou aproveitando que eu estou passando por aqui, que eu acabei de receber essa informação e eu queria falar com alguém responsável. Por gentileza, coloca esse vídeo aí, antes que eu continue o assunto, Beto. Olá, comunidade, aqui é o vereador Rogério da Cazem, e nessa segunda-feira eu estou aqui na unidade da Sabesp e vim aqui pessoalmente conversar com o superintendente aqui da concessionária, porque eu tenho recebido muitas reclamações da população a respeito da falta de água, de vazamentos por vários bairros, da péssima manutenção da Sabesp e também do mau cheiro que está acontecendo diariamente no distrito de Eugênio de Melo, em razão da estação de tratamento de esgoto lá do núcleo Pararangaba. A comunidade tem reclamado muito para mim e como vereador eu vim aqui pessoalmente entender o que está acontecendo e buscar a melhor solução junto ao órgão responsável. Eu acabei de receber também a informação de que o muro da estação de tratamento de água, localizada na rua Octávia Porto Rodrigues, ao lado da paróquia São Benedito, no residencial Galo Branco, desmoronou devido à forte chuva. Nós também já vamos levar o conhecimento aqui da superintendência para que providências urgentes sejam tomadas e a população não tenha nenhum prejuízo com a falta de água devido a esse fato ocorrido nesse momento no residencial Galo Branco. A comunidade pode sempre contar com o vereador Rogério da Cazem e se você tiver uma demanda, uma situação urgente que você precisa entrar em contato comigo e com a minha equipe, você pode me acionar através do WhatsApp 991342897. Anota aí, 991342897 e nós estamos à disposição de toda a população joseense. Grande abraço, pessoal. Pois bem, eu estava passando próximo à unidade da Sabesp, aproveitei para falar a respeito do mau cheiro, das demandas da população e principalmente da queda do muro ali da estação de tratamento de água do residencial Galo Branco. O muro desabou devido às fortes chuvas. Ao lado do muro tem 3 pés de mangas, as crianças inocentes vão ali para pegar manga. Era riscos para a vida daquelas crianças. E também, com o muro caído, as pessoas que de má fé poderiam adentrar o espaço, roubar a fiação. E já temos o problema de falta de água. Imagina ainda furtando cabos ali, causando danos à parte elétrica ali das bombas, o que não seria, né? Já está ruim e ia piorar ainda mais a situação. Então eu passei ali de surpresa, sem agenda, na unidade da Sabesp. E pasmem vocês que quando eu cheguei ali, a pessoa que me recebeu no refeitório. Eu estava tomando um café juntamente com 2 assessores. E ela chegou para mim e falou assim, ô vereador, o senhor chega aqui sem agenda? Não pode fazer isso. Eu falei, mulher, eu estou passando aqui porque eu acabei de receber uma notícia muito ruim lá, e eu estou vindo aqui de surpresa, porque aconteceu agora a situação, e eu vim aqui falar com vocês, para prevenir de que algo pior aconteça. E ela foi muito desagradável comigo, e uma das falas dela foi assim, que ela não estava de perna para o ar ali, que ela estava trabalhando, e eu falei, eu também não estou, e eu não ando por aí, sabe, zanzando por andar. Se eu fui ali é porque realmente era necessário, porque sou um vereador, sou uma autoridade, e a população confiou em mim para representá-los. Então eu fui levar para eles o que tinha acontecido, a queda do muro. Próximo slide, Beto. E eu queria lembrar aqui a todos que esse muro, ele já estava com risco de quedas, e no dia 3 de dezembro, eu enviei um ofício, né, solicitando providências, a Sabesp não fez nada, o muro veio a cair, como eu falei para vocês, com risco de causar sérios acidentes às crianças que frequentam ali a praça, e fui muito mal recebido pela Sabesp. E eles deixaram bem claro para mim, vereadora Juliana, que a partir daquele momento não iriam mais me atender, e que se eu quisesse falar com eles, teria que ser pelas relações institucionais da Sabesp. O que eu fiz? Eu encaminhei um ofício solicitando uma visita, né, técnica à estação de tratamento de esgoto, para entender por que aquele mau cheiro persistia ali no distrito de Eugênio de Melo. Eles não responderam ao meu e-mail, não fizeram agenda conforme me prometeram,
E eu entendi que não iria, né, a lugar nenhum a conversa com a Sabesp. Entrei em contato com o meu deputado estadual, o deputado delegado Olim, e através da equipe dele nós fizemos uma agenda na Arcesp, e essa semana eu estive lá levando essa situação para a Sabesp. Por gentileza, Beto, próximo vídeo. Depois de inúmeras reclamações dos moradores de Eugênio de Melo sobre o mau cheiro vindo do centro de tratamento de esgoto da Sabesp, e sem ver as solicitações sendo atendidas como deveriam, eu decidi agir. Entrei em contato com o deputado estadual delegado Olim, que articulou uma reunião na Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, órgão responsável por regular e fiscalizar esses serviços. O objetivo é claro, cobrar fiscalização e as providências necessárias junto à Sabesp, para trazer solução e qualidade de vida para a nossa comunidade. Próximo slide, Beto. Ali, ó, eu enviei 16 indicações à Sabesp, 7 ofícios solicitando providência a respeito do mau cheiro. Próximo vídeo, Beto. E ali, ó, nesse print eu coloquei várias falas que eu tive aqui na tribuna, solicitando providência. Então eu não fui até a Arcesp por ir. Eu tentei ir pelo caminho do diálogo, pela conversa, e não tendo nenhum posicionamento positivo da Sabesp, nós encaminhamos à Arcesp a situação para que a Arcesp tome as devidas providências, fiscalize e, se for necessário, que ela venha atuar a Sabesp. Porque, às vezes, quando não vai pelo caminho da conversa, do diálogo, eu acho que se pesar no bolso, acaba resolvendo. Obrigado, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.